Mas eu queria compartilhar algo com você nessa noite, né? A gente pode ter uns dias agora, separar uns dias de descanso e a gente começa a observar pequenos detalhes e começa a agradecer a Deus e falar: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como esse Deus que nos gerou e nos formou, como Ele tem compaixão da nossa vida, como Ele nos ama. Irmãos, eu não sei como é que está a sua vida agora, mas certamente Deus tem tido compaixão da sua vida, certamente Deus tem feito coisas maravilhosas na sua história. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Eu quero falar de um Deus, irmãos, que não esquece das suas promessas. Quero falar de um Deus que não esquece de mim, não esquece de você. E quero trazer a você uma consciência que muitas vezes aquilo que parece silêncio não é silêncio, é só o preparo. Eu quero falar de um Deus que cumpre aquilo que Ele diz, irmãos, que sustenta o plano que Ele apresenta. Eu quero falar de um Deus que termina tudo aquilo que Ele começou. E nós podemos falar disso, porque tudo que nós estamos vivendo aqui tem a ver com Deus que tem sustentado esse lugar. Amém? Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Deus tem sustentado essa casa. É claro que Ele faz isso através da minha vida e da sua. Através da nossa vida Deus tem feito isso. Mas certamente Deus é um Deus misericordioso, que não volta atrás, irmãos, que não esquece daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou. Por isso eu queria ler com você Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Diz assim: sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Fala inabalável. Isso, fala de novo, inabalável. Inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. O grande problema dos dias de hoje é discernir o que é promessa de Deus e o que é desejo do nosso coração. E é uma bênção quando isso está alinhado, sim ou não? Quando está alinhado é uma bênção, irmãos, porque a gente vai falar de um Deus que cumpre aquilo que Ele falou, não um Deus que cumpre aquilo que os seus filhos desejam. É um pouco diferente. Mas quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, a gente vive coisas extraordinárias com Deus. Agora existe uma mentira, irmãos. Você sabe quem é o pai da mentira. E existe uma mentira que tenta o tempo todo plantar sementes no nosso coração, sementes no coração das pessoas, tentando roubar delas a esperança. Existe uma mentira que às vezes ela é sussurrada na nossa mente, que fala que Deus se esqueceu de você, que Deus se esqueceu daquilo que Ele falou. Pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, adversidades, e a primeira coisa que elas falam é: Deus, mas por que isso está acontecendo? Você não falou que tinha uma promessa, você não falou que tinha coisas extraordinárias para mim viver? E por vezes as pessoas tendem a perder a sua esperança em momentos de dificuldade. E o que é mais impressionante é que essa mentira ela não vem gritando, irmãos, ela não vem fazendo alarde, ela vem sempre de forma sutil. Como, pastor? Na adversidade que você passa, no dia difícil. No dia difícil, a impressão que a gente tem é que Deus não está ali. No dia que as coisas não acontecem como a gente quer, a impressão que a gente tem é que Deus não está ali. No dia que as coisas não só não acontecem como a gente quer, mas acontecem totalmente ao contrário daquilo que a gente desejava, da expectativa que a gente tinha, a impressão que a gente tem é que Deus não está ali. Aí passa um ano, passa 2 anos, pastor, ainda não aconteceu. A impressão que a gente tem é que Deus não está presente naquele lugar. Isso é uma mentira, irmãos. Essa mentira ela vem sussurrando em meio ao silêncio. Por isso é importante a gente estar aqui para ouvir uma palavra, para despertar para aquilo que Deus tem. Nos dias em que nada muda, irmãos, nos momentos em que a promessa parece distante, as pessoas têm tendência a perder a sua esperança, a ficar mais depressiva. Reparou que num tempo de descanso, num feriado prolongado, a gente que era para estar muito alegre, às vezes a gente fica meio down, irmãos, meio para baixo, fica meio assim, meio preguiça. Tem que estar feliz, irmãos, mais tempo com a família, mais tempo para desfrutar com aquilo que você, fazendo aquilo que você gosta, mas às vezes a gente fica meio assim. A gente vai perdendo a esperança aos poucos, irmãos, se a gente não estiver conectado com aquilo que o céu está proclamando nesses dias. Por isso, essa noite eu tenho convicção que Deus quer interromper. Se existe alguém aqui com essa falácia, essa mentira na sua mente, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida que existe um Deus que continua nos renovando a nossa esperança em todas as manhãs. A palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. O que eu aprendo com isso, pastor?
Irmãos, eu preciso aprender que Deus não tem pressa. Amém? Lembra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Deus faz ele homem, ele vem sobre a terra. Olha que incrível, irmãos. Jesus viveu aproximadamente 33 anos. Aproximadamente, porque existe um lapso temporal aí, mas aproximadamente 33 anos. Só que durante 30 anos, ele era o filho do Zé. Filho da Maria. Filho do carpinteiro. Durante 30 anos ele foi o filho do Zé. E durante aproximadamente 3 anos ele cumpriu o seu ministério. O que eu quero que você aprenda com isso? É que Deus, irmãos, Deus ele não tem pressa, mas Deus não deixa de cumprir o que ele falou. Jesus ficou muitos anos passando por processos como qualquer homem comum, mas durante 3 anos cumpriu o seu ministério, mas ficou 30, irmãos. E ele era Deus. Jesus só fez milagre depois dos 30, irmãos. E ele era Deus. Jesus só fez coisas extraordinárias. Jesus assombrou o mundo de forma positiva com a sua pregação, com o seu toque, com o seu poder, depois dos 30. Por que a gente tem tanta falta de paciência, irmãos? Eu queria ler um texto com você que está em Isaías. Esse texto é o texto base dessa palavra. Está em Isaías 49. Abre sua Bíblia comigo em Isaías 49, versículo 13. Nós vamos ler o 13, o 14 e o 15. Para a gente compreender um pouquinho mais quem é esse Deus. Diz assim, no versículo 13: Ó céus, cantai, exulta, ó terra, e vós, montes, exultai de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus filhos. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Irmãos, alguma vez você passou por isso, de pensar que Deus tinha te desamparado, que Deus tinha esquecido de você? Olha o versículo seguinte. Isaías está aqui falando, trazendo uma palavra de esperança para o povo, mas no meio dessa palavra ele vai falar: olha, mas Sião está dizendo que foi desamparado, está dizendo que o Senhor esqueceu dele. E aí ele fala assim: assim diz o Senhor, pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda amamenta? Quem é a mãe aqui? Quem amamentou? Você esquecia do seu filho? De amamentar do seu filho? Ele faz essa analogia: pode uma mulher esquecer do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho que está no seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Eu não me esquecerei de ti. Então não sei onde é que estão os seus pensamentos, nem onde estão os seus sentimentos, mas eu sei onde é que está o propósito de Deus. O propósito de Deus está na sua palavra e naquilo que Ele proclama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso não aceite essa mentira que Deus esqueceu de você. Irmãos, Deus não esquece nem dos nossos nomes, Deus não esquece histórias, Deus não esquece das promessas que Ele fez. E eu fui criado sem a presença de um pai biológico. E durante algum tempo, porque não conhecia a palavra de Deus, nem a verdade de Deus sobre a minha vida, eu pensei até que eu era um acidente, irmãos, de percurso. Sabe, um acidente de percurso? Até porque que durante a minha história eu fui descobrindo coisas a meu respeito. Durante a gestação da minha mãe, como é que as coisas aconteceram, a tentativa daquele que era o genitor de se fazer perder o filho. E aí você pensa: será que eu sou um acidente? Será que eu sou um acaso? Será que eu fui um descuido de alguém? Não, irmãos. Sabe qual que é a realidade? É que cada um de nós que está aqui, nenhum de nós aqui foi um acidente ou é fruto do acaso. Cada um de nós aqui foi pensado por Deus. Você foi pensado desse jeitinho que você é, por Deus. Deus te deu essa forma, Deus te deu esse formato, Deus desejou você, Deus planejou você, cara. Existe um Deus de esperança que antes da criação do mundo já tinha nos desejado. Sabe o que é incrível? A humanidade ela não é gerada em Adão, irmãos. Escute isso. Em Adão ela ganha forma, mas ela é gerada no céu. Porque Deus te criou nele, antes da fundação do mundo.
Deus te elegeu, te escolheu. Ele te gerou nele antes da fundação do mundo. A sua descendência não é adâmica, é o céu, irmãos. Você é filho de Deus. Deus desejou você, Deus planejou a sua história. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você só tem que se alinhar com a vontade de Deus e com o coração dele, para viver aquilo que Deus tem para você. Deus não se esquece da gente, irmãos. Pastor, mas Deus não está falando comigo, eu não tenho escutado Deus. Irmãos, quando tudo fica em silêncio, é sinal que Deus está em movimento. Quando tudo está em silêncio, é sinal que Deus está em movimento. Já viu o professor falar durante a prova, irmãos? Lembra quando você estudava, estava na faculdade? Irmãos, as primeiras provas da faculdade foram um terror para mim. Não tinha estudado, peguei... Sabe quando você olha uma prova, você olha... Você não sabe nada que você vai responder ali, irmãos. Coisa terrível. Aí você olha para o professor, com um olhar simpático, tô doido para o professor falar. Você olha para ver se o cara... Pô, dá uma moral aí, irmãos. Fala alguma coisa. Fala, não, irmão, durante a prova eu fico em silêncio. Durante a prova o professor fica em silêncio. Na sua Bíblia aí, se você pegar a sua Bíblia agora, de papel, você vai perceber que existe uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma página em branco representa aproximadamente 400 anos de história, em que a profecia não foi proclamada. Sabe o que as pessoas falam? Que houve um silêncio de Deus em 400 anos. Sabe o que eu sei de acordo com a história, com aquilo que a história me mostra? É que durante 400 anos Deus estava construindo e preparando o caminho para aquele que ia de vir, Jesus Cristo. Guerras estavam acontecendo, mas uma língua só estava sendo formada, estradas estavam sendo construídas, segurança, leis sendo estabelecidas. Para quê? Para que quando Jesus viesse, ele pudesse caminhar sobre a terra, para que o evangelho pudesse ser proclamado. Então não era silêncio de Deus, era preparo para o extraordinário que estava para acontecer. Por isso que muitas vezes o silêncio de Deus, ele precede o extraordinário de Deus. Eu não sei o que você está passando, o que você está esperando. Eu não sei qual foi a promessa que não chegou até a sua mão ainda. Eu não sei o que não chegou até você ainda, mas eu sei de uma coisa: se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, meu irmão, fique em paz. O silêncio é o prenúncio da movimentação extraordinária que Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Então aplaude o Senhor bem forte se você crê nisso. Se isso for uma verdade para você, aplaude o Senhor. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Amém? Guarda isso no seu coração. A gente anseia por ouvir Deus falar o tempo todo, isso é uma bênção. Mas às vezes o silêncio é preparo, irmãos. Pô, pastor, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou buscando. Deus não está falando. Fica ligado, irmãos, porque você está lendo algo que Deus está querendo comunicar a você. É o que a gente está fazendo hoje. Ei, Deus não se esquecerá de ti. Está escrito em Isaías. Está escrito aqui. Deus é fiel à sua palavra, irmãos. Em Números capítulo 23, você vai ver, falar assim, ó. Números 23, 19. Abre aí comigo para você ler. (23, 19) Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, essa noite eu quero que uma unção de esperança renove a sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Por acaso tem ele dito e não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu preciso aprender aqui, é que Deus não funciona como os homens. Nós somos falhos, irmãos. Nós às vezes não cumprimos. Temos dificuldade de cumprir algumas coisas. A gente se compromete com algumas coisas e às vezes não consegue cumprir, sim ou não? Eu não estou falando de mau caratismo, eu estou falando de dificuldade. Às vezes você se programa, e você não cumpre. Às vezes coisas acontecem, adversidades acontecem, coisas inesperadas acontecem e impedem você de fazer coisas que você tinha planejado, sim ou não? Ou é só comigo? Com Deus não. Isso é com a gente, com os homens. A gente se planeja, a gente programa, cria expectativa e às vezes até se frustra. Porque nós somos homens e mulheres de carne e osso e erramos e falhamos também. Deus não. Deus não, irmãos. Deus não funciona como os homens. Deus é diferente. Por que, pastor, que Deus não falha? Porque é a natureza de Deus. A natureza de Deus é infalível. A natureza de Deus é infalível. Ele não vai parar para planejar algo para ver se vai dar certo, irmãos.
Deus não promete nada para mim e para você por emoção. É por isso que você não pode ficar recebendo coisas emocionado. É por isso que a gente fala que sobre a seriedade da profecia, que é poderosa, que constrói, que gera vida, que estabelece coisas. A profecia faz isso, pastor? Claro que faz. A profecia, a palavra de Deus, ela é construtiva, mas cuidado, porque muitas vezes pessoas emocionadas, em busca de escutar aquilo que o coração deseja, escutaram coisas que não vieram de Deus. E aí se frustram com Deus. Não se frustra com Deus, querido, porque Deus não mente, Deus não volta atrás daquilo que Ele prometeu. Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre, pastor, Ele cumpre, Ele é fiel. Ele não é como a gente, irmãos. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não trabalha de forma aleatória, irmãos. Deus não se compromete com nada que Ele não tem intenção de realizar. Escute isso, Deus não se compromete com nada que Ele não tem intenção de realizar. Nada, nada, pastor, nada. Quando Ele promete, quando Deus entrega uma promessa, Ele não faz isso emocionado, irmãos. Deus faz isso por um propósito. Não tem problema a gente se emocionar, amém? A gente chora, a gente se derrama diante de Deus. Isso é uma bênção, irmãos. A gente ouve palavras que mexem com o nosso interior, tocam no nosso coração, mexem com as nossas emoções. Isso é uma bênção. Mas Deus não trabalha emocionado, Deus trabalha por propósito. Deus não trouxe você aqui hoje para você receber a palavra que você quer. É a palavra que você precisa. É a palavra que você necessita, é aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa receber de Deus. Irmãos, tudo que Ele fala, Ele sustenta. Você lembra de Moisés diante de Faraó, do homem mais poderoso que tinha na terra? Deus falou: Moisés, vai lá e fala com Faraó. Fala com Faraó e ele vai libertar o povo. Olha o que Deus fez. A palavra diz que Moisés ia falar, Deus endureceu o coração de Faraó. Meu Deus! Moisés devia ficar pensando: pô, Deus me mandou aqui. Eu vim, obedeci, estou falando. E o coração desse cara está endurecido. Mas Deus sustentou Moisés, sim ou não? Diante do homem mais poderoso da terra, aquela palavra de Deus sustentava Moisés. Por quê? Porque Deus não mente, irmãos. Deus não mente, tudo que Ele libera, Ele garante. Lembra de Josué diante de Jericó? Ele falou: olha, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar a vitória sobre esse exército. Lembra disso? Irmãos, foi Ele que sustentou, foi Ele que garantiu a vitória do povo. Por quê? Porque Ele deu uma palavra. Deus tinha uma palavra. Irmão, você tem uma palavra, Deus vai sustentar você. Você tem uma promessa, Deus vai sustentar a sua promessa. A fidelidade de Deus não depende do seu momento, irmãos, depende da natureza dele. Sabe por que a gente colhe coisas extraordinárias com Deus? Sabe por que a gente vive coisas inimagináveis com Deus? Talvez tenham muitas pessoas aqui que, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, não imaginassem viver o que vivem hoje. Sabe por que a gente vive essas coisas com Deus, irmãos? Essas coisas inimagináveis com Deus? Porque Deus não depende do nosso momento. Em algum momento nós tivemos falta de fé. Só eu? Em algum momento, irmãos, a gente tem falta de fé. Em algum momento a gente perde a esperança. Mas existe algo dentro do meu coração, do seu coração, que não deixa você parar. Aí você continua, mesmo sem fé, mesmo sem esperança. Às vezes está fraquejando, mas você continua, você não para. Sabe por que Deus não falha? Porque é da natureza dele. Mesmo nos momentos em que nós somos infiéis, Deus permanece fiel e cumpre tudo aquilo que Ele falou. Estabelece, gera tudo aquilo que Ele falou. Deus não tem compromisso com a nossa ansiedade, irmãos. Deus não tem compromisso com a minha ansiedade. Nós somos ansiosos, irmãos. Não andei ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Mas é difícil, irmãos. Aí você vai falar para o irmão que a ansiedade é pecado. Está todo mundo em pecado, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Ué, a plenitude é na glória, irmãos. Você não fica ansioso de vez em quando não, para as coisas acontecerem, não vai. E está ali, passa o ano de novo, e agora? Não, agora vai. E às vezes não vai. E aí a gente fica ansioso, irmãos, quer acelerar o que Deus está fazendo. Ei, Deus não anda no nosso tempo, querido. Deus tem um tempo dele. Eu não sei o que Ele tem para você que não aconteceu ainda. Mas se foi Deus que falou, no tempo de Deus vai acontecer. O tempo é dele.
Deus não tem compromisso com a nossa ansiedade. Nós somos ansiosos, apressados. Irmãos, Deus não se atrasa. Pastor, eu estou há anos esperando. Continua, só não para. Mas continua, irmãos. Muitas das vezes aquilo que você acha que é atraso é o tempo perfeito de Deus dando forma àquilo que você precisa receber. Escuta isso, pega no seu coração. Muitas vezes aquilo que você acha que é atraso é o tempo de Deus para gerar forma e sustentar aquilo que Ele tem para te entregar. Se Deus não formar você dentro do tempo, pode ser que aquilo que venha sobre você não sustente mais. Você não consiga sustentar. Por isso Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 vai dizer assim: tudo que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Eclesiastes 3:11. Tudo que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Por mais que a gente tente, irmãos. Por mais que a gente não consegue discernir exatamente o que Deus está fazendo. Deus não trabalha no nosso tempo. Esse tempo de Deus que está em Eclesiastes, tudo Ele faz, tudo Ele fez, tudo que Deus fez é apropriado no seu tempo, é um tempo diferente do nosso. Existem dois tipos de tempo, irmãos, o Cronos e o Kairos, sim ou não? Você conhece? Tem dois tipos de tempo que a Bíblia nos revela. O Cronos é o tempo natural, é o tempo humano. É esse tempo aqui, irmãos. A gente olha para o relógio e vê o horário. O Cronos é o tempo que Deus tem dentro de um calendário. Você pega aquele folheto, aquele panfleto que você ganha no final do ano, as empresas costumam nos presentear para que você lembre dela, irmãos, e siga aquele calendário, para que você siga ali, marque seus compromissos. Aquele ali é o tempo Cronos, é o tempo dos homens. É o tempo que você planeja, é o tempo que você decide. Olha, o culto vai começar às 7, vai terminar por volta das 9. Isso é o nosso tempo, nós estamos decidindo isso. Deus não trabalha nesse tempo, Deus não trabalha no nosso calendário, Deus não usa relógio, Deus não trabalha na nossa rotina. Deus trabalha no tempo Kairos, irmãos. O tempo de Deus, esse tempo é sobrenatural, esse tempo a gente não pode medir, a gente tem que tentar discernir. No tempo de Deus, eu não tento medir o tempo de Deus, eu tento discernir o tempo, a estação, o modo, a forma de Deus. E não adianta tentar botar na sua caixinha, não vai caber. Não vai caber. O tempo de Deus é sobrenatural, o tempo de Deus não se mede, irmãos. Sabe, o tempo de Deus, ele é estabelecido quando o céu toca a terra, irmãos. O que parece demora para mim, para Deus pode ser ajuste. Ah, pastor, eu sou empresário, eu queria expandir a minha empresa, mas está demorando, pastor. Está demorando ou está sendo ajustado? Pastor, Deus tem planos para mim, eu tenho habilidades, eu quero viver coisas extraordinárias através de dons que Deus me deu. Você é professor, Deus te deu um dom, um talento? Não desista dos sonhos que Deus te deu. Se Ele te entregou sonhos grandes, sonha grande, irmão, sonha lá em cima. Lá em cima, filho, você vai sonhar lá em cima. Não se contenta com o que você vive hoje, por quê? Porque Deus tem mais, cara. Mas eu estou labutando, eu estou servindo, eu estou trabalhando, e não está acontecendo ainda. Calma, pode ser que Deus esteja ajustando alguma coisa, para que a hora que isso seja derramado sobre você, isso não se perca. Isso seja extraordinário. Por isso você não pode desanimar, você não pode perder a esperança. E você não pode se contentar onde você está, no lugar que você está, no sentido de tempo, irmãos. Existe algo além, existe algo sobrenatural, existe algo extraordinário que Deus quer entregar para você. Ei, você leu aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por favor, não tenha pressa. Não tenha pressa, mas não pare. Não tenha pressa, mas também não perca a esperança. Porque muitas vezes aquilo que parece silêncio é preparo. Deus está te preparando, está te forjando, está te formando para que você possa suportar a próxima estação. Deus faz isso com a natureza, irmãos. Está chegando o inverno, as folhas começam a cair. Deus está começando a preparar as árvores para suportar o frio. Ele faz isso com a gente. Às vezes bate umas ventanias aí, sim ou não? Bate umas ventanias aqui, ó, e algumas folhas começam a cair no chão. Não é sinal de abandono, é sinal de mudança de estação.
Se ventar e balançar, não pensa que Deus abandonou. Pastor, a gente leu ali que Deus é inabalável. E eu estou me sentindo abalado nesses dias, está balançando. Não é Deus que abandonou. É sinal de uma mudança de estação. Deus está ajustando. Deus está preparando, Deus está alinhando, Deus está mostrando algo. Você tem que ter discernimento, pedir a Deus para te mostrar, para que você possa entender aquilo que Deus está fazendo. E em vez de se entristecer com a folha que caiu, você se alegra, você fala, Deus está mudando a estação. E essa folha que está caindo vai virar adubo para a raiz que está se aprofundando cada vez mais. Não é perca, irmãos. Com Deus você não perde. Com Deus você ressignifica, mas você não perde. Em Deus você não perde, em Deus você ressignifica. E outra coisa que eu preciso aprender é que Deus nunca chega atrasado, irmãos. Deus está sempre alinhando de acordo com o tempo Kairos, com o tempo dele. Por isso, o atraso de Deus não é apenas preparação, não é apenas a preparação do homem, mas é também um sinal de uma próxima estação. Aquilo que parece atraso, aquilo que parece que Deus está demorando para fazer, na verdade é só Deus preparando um ambiente, um terreno para que você possa receber. Por quê? Por quê, pastor? Porque existe um processo entre a promessa e o cumprimento. E sabe o que é incrível? Que todas as promessas sobrenaturais, extraordinárias que Deus fez a homens na Bíblia, Ele cumpriu. Por que você acha que Ele vai mentir para você? Lembra de Abraão? Cuidado, irmãos, inclusive. Por quê, pastor? Lembra, Abraão, Sara, ansiosa. Lembra da ansiedade, irmãos? Ansiosa. O filho não veio. Deus fez a promessa, mas não aconteceu. Não estava no tempo, irmãos. Não estava no tempo ainda. Aí ele fica ansioso. Sara fica ansiosa. E aí Sara toma uma atitude. Ela fala assim, eu vou dar uma ajudinha na promessa de Deus. Irmãos, não precisa dar ajudinha na promessa de Deus. Apenas seja obediente ao que Deus falou. E aí ela pega a sua serva, Agar, e fala para Abraão se deitar com ela para eles terem um filho, já que o filho não tinha vindo ainda. Ansiedade. Ansiedade faz você atropelar os projetos de Deus. Aí a palavra vai dizer que Abraão, com aproximadamente 100 anos, recebeu a promessa, irmãos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, em que até no WhatsApp você bota na velocidade 2, você bota na velocidade 2, irmão, no WhatsApp, 1,5. Irmãos, a gente está tão apressado que a gente não consegue mais nem ouvir ninguém. A gente está com tanta pressa, que até para ouvir uma mensagem a gente quer apressar o que o cara está falando. Irmão, você não vai conseguir apressar o que Deus está falando com você. Você não vai conseguir pular etapas com Deus. Com Deus você vai ter que passar pelos processos, vai ter que suportar o tempo. Irmãos, toda promessa passa pelo processo do tempo, pela prova do tempo. O tempo prova a promessa. Você só tem que suportar e acreditar que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Por isso não tenta acelerar a palavra de Deus. Não bota na velocidade 2 não, ouve na velocidade 1. Escuta Deus com calma, escuta aquilo que Ele está falando com você essa noite. O que Ele está falando com você essa noite é: ei, a promessa que eu tenho para você não se perdeu. Aquilo que eu tenho para você não se perdeu. Isso não foi perdido, isso não foi lançado fora. Eu tenho, permaneço fiel, misericordioso. E no tempo correto você vai receber aquilo que eu te prometi agora. Talvez seja necessário abrir mão de coisas, de desejos para viver aquilo que Deus tem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí? Isso, aplauda o Senhor, querido. Bem forte. Deus é um Deus de promessa, cara. Deus é um Deus de milagre. Ele é fiel, querido. Hebreus capítulo 6, versículo 15 diz que Abraão, esperando com paciência. Pode colocar aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 15. Abraão esperando com o quê? Fala, paciência. Abraão esperando com paciência alcançou a promessa. Ei, meu irmão, tenha paciência com Deus. Tenha paciência com o seu relógio, com o seu calendário. Deus não trabalha nele, amém? Promessa não é entrega imediata, irmãos. Promessa é início de processo. Sabe qual que é o problema? É que a gente acha que a promessa a gente só vive no cumprimento. Vai ver o que Abraão viveu antes de Isaac chegar. A promessa você não vive quando ela se estabelece. A promessa você vive quando você recebe e se submete ao processo. O processo faz parte dela, irmãos. Desfrute dos processos das promessas de Deus.
Desfrute do tempo dos processos também. Sabe, as construções, os planejamentos. De repente você está planejando algo novo. Tem algo novo diante de você, um projeto novo diante de você. Desfrute dos processos de construção, irmãos. A gente tem a tendência, o coração humano tem a tendência de celebrar quando está pronto. Celebrar quando está pronto. Eu não conseguia fazer minha casa ainda, irmãos. A casa é muito bonita. Raquel e Felipe fizeram um projeto lindo, de uma casa linda. Está lá guardado no meu escritório, aquele projeto extraordinário, de uma casa linda. Eu não consegui. Nós não conseguimos fazer ainda. Não sabemos o tempo de Deus, irmãos. A gente vai colocando prioridades e prioridades. Mas eu celebrei desde o primeiro momento. Desde o momento que a gente sentou a primeira vez para planejar, eu celebrei. Por quê? Porque, meu irmão, o segredo é celebrar na semente, irmãos. Celebrar quando está dando fruto é fácil, irmãos. Eu quero ver celebrar na semente, quando ainda não existe nada. Não tem fundação, não tem buraco, nem passou máquina ainda. Mas você celebra na semente. Por quê? Porque você é um cara que sonha com Deus. Eu já falei aqui a diferença do sonhador e do realista. E usei, inclusive, esse projeto para exemplificar ele. Eu falei, olha, o realista é um cara que planeja bem. Ele sabe onde ele vai, irmãos. Ele sabe quanto vai custar. Isso é bênção, irmãos. Seja planejado, não estou falando contra isso. Mas entenda que o realista sabe onde ele vai chegar e ele planeja. O sonhador já foi. O sonhador já botou o óculos 3D lá e passeou dentro da casa, sentou até no sofá, irmãos. Cuidado que quando você vai sentar vai cair, porque o sofá não está ali, só está no óculos. A gente precisa aprender a celebrar a vida, irmãos. Sabe, parar de olhar só porque não deu certo, só porque não aconteceu. Não faz isso não, cara. Não olha pelo momento que não aconteceu, não olha pelo... Não se entristece só com as coisas ruins, não faz isso não. Começa a celebrar aquilo que é bom. Começa a gerar, celebrar a semente. Começa a profetizar, cara, hoje é só uma semente. Mas se lançada no solo e morrer, ela dará bons frutos. Vamos celebrar na semente, cara. Vamos celebrar a promessa quando Deus falar. Quando Deus falar, faz uma festa. Pastor, nós vamos fazer uma festa aqui, nós estamos fazendo uma festa aqui hoje. E se eu acordar amanhã e tiver difícil, você vai celebrar lembrando de hoje. Você vai falar, não, mas eu tenho uma esperança, tenho uma palavra, tenho uma semente que foi lançada ontem no meu coração. Ela não germinou, ela não deu fruto ainda, mas ela já foi lançada. E eu vou celebrar na semente, independente da estação que eu estiver vivendo agora. Quero convidar você para celebrar na semente. Celebra na semente, cara. Existe um processo entre a promessa e o cumprimento. Deus não entrega a promessa para quem não pode sustentar, irmãos. Sabe por que é gradativo? Sabe por que demora 10 anos, 15 anos, 20 anos para chegar lá? Porque se fosse naquele tempo não suportaria. Não ia dar conta, irmãos. Pedro, volta lá e lança a sua rede de novo. Escute isso, pega no seu espírito aí que isso é para alguém que está aqui. Isso não está aqui. No lugar da sua derrota, da sua aparente derrota, no lugar da sua frustração, eu vou fazer um milagre. Pedro, volta lá e lança as suas redes de novo. Eu não sei, mas tem alguém aqui que guardou as redes. Está lavando as redes. Deus está falando para você essa noite, querido. Ei, lança de novo. Porque no lugar da sua derrota que eu vou fazer o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Apenas seja obediente. Volta lá. Volta lá, não desiste, não desanima com aquilo que não aconteceu ainda. Porque Pedro não estava pronto para carregar aquele monte de peixe. Mas quando Deus já tinha ministrado a palavra, quando Deus já tinha ensinado, ele falou, agora volta lá. Lança a sua rede de novo, o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque agora eu estou sustentando. Agora eu estou te preparando, agora eu estou te dando preparo. E outra coisa, vou enviar algumas pessoas para te ajudar. Agora você não vai pescar sozinho. Chama os seus sócios. Pedro era sócio, irmãos, numa rede de pesca. Chama os seus amigos. E a palavra diz que ele lançou as redes. E teve que chamar os amigos e os barcos para ajudar a tirar. Porque ele não dava conta de tanta coisa que Deus estava fazendo na vida dele. Ei, Deus tem coisas para fazer inimagináveis na sua vida, cara. Você só tem que ter uma fé inabalável e permanecer. Não regredir, não voltar atrás. É por isso que toda promessa passa pelo tempo de formação. E escute isso. Pega no seu espírito. Aquele silêncio
que parece abandono, na verdade é Deus te preparando para viver as promessas que Ele tem para você, irmãos. Por isso que antes da promessa chegar na sua mão, antes de você poder desfrutar daquilo que Deus tem para te entregar, Ele precisa ajustar o seu coração. Sabe o que Deus ajusta nesse tempo? O nosso coração. Sabe para que tem a frustração? A decepção? Para ajeitar nosso coração. Sabe por que tem a desilusão? Para acabar com as mentiras do nosso coração. Pastor, eu não gosto de ser desiludido. Você devia gostar, irmãos. Desilusão é uma bênção. Por quê, pastor? O que é uma ilusão, irmãos? Ilusão é uma mentira. Uma ilusão, não é uma mentira. Quando Deus causa uma desilusão, Ele está arrancando a mentira, porque Ele quer colocar a verdade, cara. Talvez essa noite Deus tenha que arrancar algumas desilusões do nosso coração para colocar uma promessa de verdade aí dentro. Deus tem uma promessa de verdade para você. Deus tem uma promessa de verdade para você, cara. Lembra de José? Ele teve um sonho, mas ele passou por traições, por prisões, passou por processos antes de poder governar. O problema de José não era o sonho, irmãos, era só falta de maturidade. Deus mostrou para ele que ele teria um lugar de autoridade. De repente Deus mostrou que a sua empresa vai crescer, vai prosperar, vai ser grande. Deus mostrou, mas tem um processo que prepara você para receber aquilo que Ele tem. Maturidade, desenvolvimento, até capacidade intelectual para poder lidar com as coisas que vão chegar. Tratando as suas emoções. Para quê, pastor? Para você não se deslumbrar e não se perder quando Deus te entregar. O problema daquilo que ainda não aconteceu na minha vida não está em Deus, irmãos. Talvez esteja na minha falta de preparo. Se submeta a Deus, irmãos. Se submeta à palavra de Deus. Se submeta às promessas que Deus te entregou e viva elas de forma plena. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz que se somos infiéis, ainda que sejamos infiéis, quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Deus não depende da sua fidelidade, mas Ele conta com a sua obediência. Amém? Deus não depende da sua fidelidade, mas Ele conta com a sua obediência. Por quê? Porque só vai acontecer debaixo de obediência. Só vai acontecer debaixo de verdade. Você pode até ter se afastado daquilo que Deus tem. Você pode até estar desalinhado com Deus, mas Deus não cancela aquilo que Ele falou, irmãos. Não, pastor, não. Ele não cancela aquilo que Ele falou. Ele te chama de volta para o lugar certo. Deus não desiste de você, irmãos. Deus te reposiciona. Escute isso. Pastor, eu passei um tempo achando que Deus tinha desistido de mim. Ele não desistiu. Inclusive, Ele reuniu você aqui essa noite para te entregar uma palavra. Ei, é noite de reposicionamento. Eu quero posicionar você diante daquilo que eu tenho para você. Eu quero reposicionar você diante da promessa que eu tenho para você. Ele não se esquece, mas Ele se move. E muitas vezes Ele move a gente também. Ele reposiciona a gente. Por isso Deus não desiste, irmãos. Deus não trabalha com desistência. Deus trabalha com reposicionamento. Deus não perde propósito. Ele restaura caminho. Sabe o que Deus está fazendo aqui essa noite? Ele está abrindo para você um caminho para que você possa enxergar para onde Ele quer te levar. Talvez você tenha que fechar os seus olhos para poder enxergar aquilo que Deus tem. Quais são os sonhos e projetos que você tem, seus? Coloca eles diante de Deus, irmãos. Quero desafiar você agora a fechar os seus olhos onde você está e pegar os sonhos e projetos que Deus tem. Faça isso profeticamente se você tiver coragem com Deus. Feche seus olhos e fala com Deus. Fala: Senhor, eu vou colocar diante de Ti os meus sonhos e projetos, mas eu quero que o Senhor alinhe a Sua vontade, aquilo que eu tenho no meu coração. Ou seja, eu quero alinhar aquilo que está no meu coração à Sua vontade, Senhor, para que tudo que eu faça para a glória de Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o projeto que você tem, mas eu sei que se você se submeter a Deus e à vontade aos projetos de Deus, irmãos, Ele vai entregar coisas extraordinárias para você. Deus não mente, irmãos.